não enxerga. Venha, deite-o aqui. Irmão Saulo, o Senhor Jesus me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. As pessoas precisam conhecer a sua história. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Açoite mais uma vez, com força! O imperador declarou o cristianismo um culto proibido. Paulo de Tarso, seu maior infrator. Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreta o imperador Nero. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Tudo que eu fiz por Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Você sabia das principais polêmicas da igreja de Corinto? Muitas dessas polêmicas ainda acontecem nos nossos dias. E vamos ver aqui como Paulo tratou com essas polêmicas, como ele tratou com esses problemas. Você que ainda não assistiu o vídeo anterior, volte aqui no canal, depois de assistir esse, claro, e veja, e você terá um pouco mais de conteúdo a respeito deste assunto que eu estou continuando neste vídeo aqui. Bom, eu listei aqui, lendo ali na ordem que aparece na carta aos Coríntios, na primeira carta, esses problemas, essas polêmicas que vão aparecendo. Algumas aqui bem graves, outras menos, mas todas realmente é de chamar a atenção devido àquele contexto, como nós vimos no vídeo anterior, trouxemos um pouco ali como que era a geografia da cidade, o perfil, a característica daquela cidade, a idolatria, como realmente era aquela situação. Isso que trouxe muitos problemas para essa igreja. As pessoas, nós sabemos que a conversão ela é um processo, não é de um dia para o outro que a pessoa já vem para a presença de Deus e já é transformada num passo de mágica. Então muitos desses costumes, desses problemas que havia ali na região, na cidade, as pessoas iam trazendo isso para a igreja. E também temos a questão de pessoas que realmente não se convertem, que elas seguem ali na igreja anos e anos, mas continua carregando o mundo dentro delas. E isso não foi diferente na igreja de Coríntios. Então, muitas vezes, quando Paulo enfrentava problemas ali, não eram as pessoas espirituais da igreja, mas essas pessoas carnais. Nós vemos isso nitidamente nessas cartas a Coríntios, o quanto Paulo teve dificuldade para trazer algo mais espiritual, mais profundo da palavra, devido à maioria das pessoas ali daquela igreja ainda serem carnais. Ele deixa isso muito claro. Nós podemos encontrar isso ali em vários versículos, Paulo chamando a atenção dos coríntios devido a essa carnalidade. Porém, nós vemos também que eles eram pessoas arrogantes, a maioria dos coríntios eram pessoas intelectuais, pessoas dotadas ali de conhecimento, de sabedoria, inteligência, porém, eles acabavam praticando, acabou acontecendo tantos problemas, tantas polêmicas, e Paulo vai chamar a atenção deles nisso. O primeiro aqui, conforme a ordem que aparece ali os eventos, é a polarização da igreja, a divisão das pessoas, formando grupos preferindo Paulo, outros preferindo Apolo, outros preferindo Pedro, e isso não é diferente nos nossos dias. Nos nossos dias, é claro, as pessoas estão defendendo ali uma placa. Eu sou do tabernáculo, eu sou do ministério tal, eu sou da igreja tal. E Paulo vai mostrar para eles aqui que quem foi crucificado por eles não foi o fulano ou o ciclano, foi Cristo que foi crucificado por eles. Eles não foi batizado no nome do tabernáculo, no nome do ministério, foi batizado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi este nome que realmente nos traz a salvação. Vamos ler aqui o que Paulo está dizendo para eles. Tomando aqui o primeiro capítulo de 1 Coríntios, a partir do verso 10, veja como Paulo começa de uma forma bem intensa aqui, bem forte aqui, essa chamada para ele, suplicando, né? Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já percebemos uma ênfase, um desespero
né, da pessoa de Paulo, no caso, para os irmãos. Imagina como a situação, a que pé a situação estava ali de divisão, de discussão, porque nós sabemos, conhecendo como as pessoas são, a essa altura, para Paulo falar dessa maneira com eles, as pessoas já estavam brigando, discutindo, fazendo panelinha mesmo, criando barreiras, né, uns com os outros. Nós presenciamos isso nos nossos dias. Existem pessoas numa mesma cidade que congregam com pastores diferentes e eles agem uns com os outros, muitas vezes vizinhos uns dos outros, e eles agem como torcida rival. Eles agem como essas torcidas de time que são rivais. E ali, um defendendo a placa, um defendendo, querendo provar que o pastor dele é melhor do que o do outro, que a igreja dele é melhor do que do outro. Então imagina esse tipo de situação, Paulo encontrando esse tipo de situação na igreja de Corinto. Então ele vem, a forma que ele fala aqui, você já percebe a intensidade do problema, da situação, a forma como ele fala, que ele expressa, a coisa estava realmente complicada. Então suplico-vos, queridos irmãos, uma súplica, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos. Porque, irmãos, uma igreja dividida, uma igreja com semente de discórdia, não precisa nem do diabo lutar contra aquela igreja. Não precisa nem do diabo fazer nada com aquela igreja. Ela por si só já se destrói. Porque é o que a Bíblia diz, um reino dividido não vai prosperar. Então nós vemos muitos grupos, às vezes, muitas igrejas, vamos colocar aqui no geral, os cristãos, né, tanto dessa mensagem e do mundo geral. Por que o inimigo está prosperando no meio desse povo? Tanta divisão entre si mesmo, um contra o outro. Então, o inimigo muitas vezes está de braços cruzados vendo as pessoas se brigando, vendo as pessoas se matando. E por causa de pouca coisa. E por causa de placa, de camisa, é como uma torcida. O que essas pessoas ganham se matando, brigando por esses times, por esses jogadores? Nada. Só estão perdendo. Então, sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Mas o que faz com que as pessoas sejam unidas? É necessário o Espírito Santo, porque Ele é que pode nos unir. Cada um de nós com uma cabeça, com um pensamento diferente, mas aí através do Espírito Santo, por essa palavra, Ele nos une sob um cabeça, Cristo. Agora, enquanto carnais, aí não tem como isso acontecer. Por isso essa dificuldade ali na igreja de Corinto, porque era muita carnalidade. Muitas pessoas carnais. Nós vemos nas cartas aqui que Paulo escreveu para eles, em vários versículos, Paulo chamando a atenção. Eu queria trazer coisas mais profundas para vocês, coisas mais espirituais, mas vocês ainda são bebês, ainda estão no leitinho. Aí nós vamos acompanhando aqui esses problemas. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que existem discórdia entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, e o outro: eu sou de Pedro, e outro ainda: eu sou de Cristo. Ou talvez esses aqui estivessem mais próximos da verdade, né? Eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Veja como ele pega firme aqui. Tinha as pessoas que preferiam Paulo com mais sabedoria nas escrituras, com mais conhecimento, mas tinha aqueles que preferiam Apolo, que tinha mais eloquência na pregação, outros já mais simples ali, já preferia Pedro, e aí tinha aqueles ainda que preferia Cristo. Então a coisa estava dividida, né? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vocês, com exceção de Cristo e de Gaio, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas, além destes não me recordo se batizei algum outro irmão. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Veja que a coisa aqui ficou tão séria que ele começou a fazer aqui um exercício de memória
e lembrar de quem que ele tinha batizado, para saber se ele tinha batizado pessoas ali, muitas pessoas, e essas pessoas estarem agora atuando dessa forma. Eu sou de Paulo, eu sou de fulano. Por quê? Ele está chamando a atenção aqui, onde ele fala: dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção. Aí ele praticamente lembra as pessoas que ele batizou. Ele ali, aliviado, que não batizou muitas pessoas, ou pelo menos essas pessoas aí que estavam envolvidas nesse problema, porque não eram todos ali que estavam envolvidos nessa situação. Como eu estou dizendo, a maioria estava, porque a maioria era carnal. Mas as pessoas espirituais não estavam envolvidas nesse tipo de coisa. Porque as pessoas espirituais, elas sabem dividir, elas sabem separar as coisas. Sabem, como Paulo disse aqui, foi Cristo que morreu por elas, foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, mas sabem também que Deus usa desses homens. Mas elas não vão brigar umas com as outras, porque elas receberam o Evangelho através de Paulo, ou receberam através de Apolo. Elas têm o entendimento que Paulo vai mostrar aqui logo à frente, que eu vou ler aqui ele mostrando. Que é o quê? Aqui, ó. Bem aqui em 1 Coríntios 3, né? Ele fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. As pessoas espirituais, elas têm esse entendimento. Um está plantando, o outro está regando, mas Deus que dá o crescimento, Deus faz essa colheita. Toda essa obra é de Deus. Mas pessoas carnais não entendem isso. Pessoas carnais entram naquela polêmica ali, naquela problemática que Corinto entrou. Porque veja que Corinto é realmente uma representação de uma igreja, de um indivíduo que está na mensagem, que está no Evangelho, mas que ainda não se converteu. Que ele ouve a palavra, está ali, tem dons, vê milagres, vê sinais, vê tudo acontecendo, mas ainda não passa aquele processo de receber, ou não chega à etapa de selamento com o Espírito Santo. De nascer de novo nesse reino e chegar a ser uma pessoa em que você pode... uma pessoa que pode se alimentar das coisas profundas de Deus, que Deus pode derramar sobre ela o seu espírito e dar testemunho dessa pessoa. Porque Deus, uma coisa é você dar testemunho que você crê em Deus, que você é filho de Deus, que você ama Jesus Cristo, que você isso, que você aquilo. Isso é você dando sua confissão. E outra coisa é Deus dar a confissão dele de que você é filho dele, de que ele ama você, de que você é escolhido dele. Aí é diferente. Porque hoje, qual pessoa no mundo, se tratando de religiosa, que não declara que ama Jesus, que é de Jesus? Agora, outra coisa é Jesus declarar que essa pessoa é dele. Lembra de Mateus capítulo 7, versos 22 e 23? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. O mundo declara que conhece a Deus, o mundo religioso. Mas aí tem aquela escritura ali. Senhor, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo. Apartai-vos de mim. Então veja, só abrindo e fechando parênteses aqui, né? Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais. Lembra, né, desse problema aí de divisão? Isso é um dos problemas, nós ainda vamos abordar os outros. Eu trouxe no vídeo anterior, né, aquele contexto dessa cidade, realmente uma influência terrível para as pessoas ali que recebiam o Evangelho e precisar passar esse processo de limpeza, de purificação na vida delas, de Deus tirar todos aqueles costumes, todos aqueles espíritos malignos que ali habitavam naquele lugar e agora, após essa limpeza, derramar o seu espírito nelas. Então, realmente, elas enfrentavam um cenário terrível, mas também hoje não é diferente. Só que aí a maioria das pessoas eram carnais. Aí Paulo diz: não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido. Como é que ele dava alimento sólido para o povo que estava brigando um com o outro, defendendo a bandeira, que um era de Paulo, que o outro era de Apolo? Como é que é chegar com alimento sólido para o povo desse? Quem sabe ali, criando inimizade, isso na mesma igreja. Isso na mesma igreja. Imagina a situação. Pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Por quê?
vieram para a igreja, amém. Porém, os padrões mundanos daquela época estavam sendo seguidos por eles. Aquilo ainda estava neles. Pois quando alguém alega eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estás agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Então, quando você encontra esse comportamento nas pessoas hoje, é seguindo o padrão mundano, é seguindo o mesmo padrão dos homens. Então, toda a igreja, todo indivíduo que está seguindo esse padrão, ele é carnal. Essa igreja pode ter tantos anos de mensagem, essa pessoa pode ter tantos anos de mensagem, esse pastor pode ter tantos anos, são carnais. Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Então veja aqui, uma pessoa espiritual, como que ela assimila isso? Então hoje você tem fulano, você tem ciclano, você tem beltano. Quem são eles? São o quê? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Então veja aí a explicação. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Então, veja aqui no 7 que ele fala, de forma que nem o que planta nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então fica bem explicada essa parte através de Paulo, e qualquer pessoa espiritual entende isso aqui perfeitamente, consegue separar essas coisas, respeitar aquele ministério, respeitar aquele dom que Deus enviou ali para que ele cresça através daquela pessoa, mas sabendo que Deus é o dono de tudo, que todos pertencem a Deus. E aqui uma citação muito boa aqui para isso também, para completar isso que Paulo falou. Cristo é o mistério de Deus revelado, 303 e 304. Deus é conhecido pela simplicidade e de revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Bem, então a pessoa mais iletrada, Deus pode se revelar a ela, a pessoa mais simples, mais humilde ali. Não a sua teologia, é uma revelação de Jesus Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali ele citando lá Mateus 16. Outras pedras não são aceitas, outras coisas não são aceitas. Nenhuma outra pedra romana, nenhuma outra pedra protestante, nenhuma outra escola, nada mais. Mas sobre exatamente a revelação de Jesus Cristo através do novo nascimento. Ele nasce ali e ele injeta a própria vida dele e a sua vida termina. E a vida de Cristo está se projetando através de você, com as preeminências para as pessoas, para que elas sejam a mesma vida, e obras, sinais e maravilhas que ele fez, está fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, o restante disto não é nem mesmo considerado, de modo algum. Observe a grande revelação de Deus se desenrolando. Por falta desta revelação, é porque nós temos tantas diferentes divisões entre nós. Não foi aqui o problema dessas pessoas? Falta de revelação. Falta de espiritualidade, de entendimento. Então, por falta de revelação, ele citando lá Mateus 16, foi a revelação que trouxe o entendimento para Pedro, a revelação de quem é Jesus Cristo, foi sobre essa base, sobre essa pedra, sobre esse fundamento que Jesus estabeleceu a sua igreja, não foi sobre nenhum credo, nenhum dogma de ninguém. Aí ele explica, é porque nós temos tantas diferentes visões por falta da revelação. E tanto escárnio, tanta divisão entre nós, é porque as pessoas carecem dessa revelação. Veja, elas carecem dessa revelação. E até os mestres aí, os entendidos. Então isso era do que ele estava carecendo. Mas como Paulo disse aqui, não vos pude falar como pessoas espirituais, pessoas reveladas. Agora, o próximo aqui, incesto. Coisa aí terrível que aconteceu nessa igreja de Corinto. Mas lembrando aqui, lembrando que essa igreja, a maioria praticamente era carnal. E voltando lá no contexto, né, você volta no vídeo anterior, como era ali os costumes daquela cidade, práticas ali consideradas normais, e isso foi para dentro da igreja. Porque se a pessoa não tem uma libertação, se a pessoa não tem um entendimento, aquilo vai seguir na vida da pessoa.
Então veja, aí eu trouxe aqui algumas leis, lá Levítico, Deuteronômio. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela por esposas, comete perversidade. Tanto ele quanto ela serão queimadas vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vós. Não descobrirás a nudez de uma mulher e da sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhes descobrir a nudez. Elas são tua própria carne, são parentes próximos e isso seria um incesto. Então, proibido isso, não fazer isso. E Deuteronômio também. Maldito quem se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Então, aqui pelo menos 2, 3 escrituras aí, lá nas leis, né? Deixando claro essa questão contra o incesto. Chega lá em 1 Coríntios 5, se já não bastasse Paulo enfrentar aquelas divisões na igreja e tudo mais, agora vem outra bomba. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós. Então veja bem, irmãos, a coisa tinha se espalhado, que naquela época, claro, não tinha internet, mas sabe como é que é a notícia ruim, né? Ela voa, ela vai numa velocidade, mesmo que fosse a cavalo, mesmo que fosse a pé, mesmo que fosse através de cartas, né? Como ali era a comunicação deles, assim, vamos dizer, à distância, né? Um mandava a carta para o outro. Mas claro, a carta demorava a chegar. Mas notícia ruim, ela tem essa capacidade. Rapidamente se espalha. Hoje, então, nem se fala, né? Com todos esses avanços tecnológicos, com o instantâneo que é. Então, a coisa tinha espalhado. Imagina a cabeça de Paulo, o coração de Paulo. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós, e uma espécie de moralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos. Imagina que coisa, aquela cidade pagã, aquela região com tanta idolatria, com tanta prática terrível que acontecia, Paulo vem e diz que uma espécie de moralidade, né, que se encontrava ali naquela igreja, que não se havia nem no meio dos pagãos. Já pensou? Chegar nesse ponto, as pessoas perderam o temor total. Ou, na verdade, não tinha nem temor, né, para perder. A ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai, sua madrasta. E ainda estáis cheios de arrogância. Claro, se você pegar aqui o que veio antes disso, os capítulos anteriores, você já vai conseguir observar essa arrogância dos coríntios e tal. As pessoas se acharem devido ao nível que eles tinham, o padrão de vida que eles tinham. Enfim, tantas coisas aqui que eu não vou entrar para não ocupar o tempo nessas coisas e perder aqui esse foco. Então veja, eles se achando daquele jeito, com uma situação dessa na igreja, deixando isso acontecer a ponto da coisa espalhar e Paulo novamente ter que vir corrigir, chamar a atenção deles dessa forma. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Então, que coisa, né? Nessa época ele não estava lá presencialmente, essas coisas acontecendo, e cadê as pessoas lá que estavam brigando por Apolo, por Paulo, por não sei quem? Cadê essas pessoas? Cadê essas lideranças aí para não agirem, que não agiram? Que deixaram a coisa seguir esse rumo? Cadê os anciãos dessa igreja? Sei lá, cadê as pessoas dessa igreja para fazer alguma coisa? Ora, quando vos reunires em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então veja, ele orienta eles aqui o que eles tinham que fazer, né, para a salvação dessa pessoa, que ele fosse entregue a Satanás. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. E aqui ele vai dizendo, não me refiro a pessoas morais deste mundo, vai falando aqui em relação às pessoas
da igreja. Mas como eu estou dizendo, pessoas que estão na igreja, mas que não se converteram, não tiveram uma experiência com Deus, estão ali, mas aqueles espíritos que elas estavam lá no mundo, elas trazem aquela bagagem para dentro da igreja. E hoje não é diferente, irmãos. Então, nós temos que estar atentos, né, discernir, por isso o discernimento é tão importante, porque ali, naquele grupo que você está, tem pessoas que não são convertidas, pessoas que carregam uma bagagem, carregam o mundo dentro delas e elas conseguem ficar ali dentro da igreja. Claro que cada vez mais nós estamos chegando num tempo, devido à estação que nós estamos, chuva seróide, chuva temporânea, chuva de ensinamento, chuva de colheita. Então, na época da colheita, você está vendo o fruto maduro. Então, cada um está produzindo conforme a sua espécie, como eu já mostrei aqui nesse canal. Hoje você praticamente consegue verificar nas pessoas, visualizar nas pessoas que tipo de fruto que ela está dando, né? Então, esse episódio realmente foi terrível, né? Mais um episódio aí triste, mas que retrata uma realidade carnal e que o inimigo encontra essa liberdade, ou por falta das pessoas terem tido essa mudança de vida, né? Esse novo nascimento que é tão importante, esse velho homem morrer, essas coisas ficarem para trás, isso vai levando, vai levando. E se não resolve isso, vai virando uma bola de neve, daqui a pouco chega a um descontrole total. Mais uma citação aqui, Demonologia e Estado Religioso, parágrafo 95. Veja na carta aos Coríntios aí, como que Paulo colocou aquelas pessoas em ordem. Primeiramente, dou graças a Deus por vós, que não há tais coisas entre vós, assim por diante, que não tendes falta de nenhum dom espiritual. Então, assim, dons espirituais eles tinham bastante. Mas veja as coisas que aconteciam no meio deles. Aí as pessoas acham que porque tem dom, que acontece isso, acontece aquilo. Mas veja, isso acontece no meio das pessoas carnais. Aí você vê aí na internet, ou seja qual for aí o meio de comunicação, né, em programas aí, o mundo religioso, as igrejas, né, esses pastores que mostram ali, coloca até o microfone para o demônio falar. Muitas coisas são realmente enganação, mas tem coisas que acontecem mesmo. Mas é igual a igreja de Corinto. Então ele começa a repreendê-los, a dizer-lhes sobre as pregadoras deles. Essa questão aqui das pregadoras. Próximo vídeo, se Deus permitir, nós vamos entrar aqui neste assunto, que é outra polêmica, que eu não coloquei ele aqui, porque eu vou fazer um vídeo dedicado sobre as mulheres pregadoras, pastoras. Será que isso é bíblico? Diaconisa? Nós vamos entrar neste assunto aí, mas eu vou fazer um vídeo dedicado para isso. Deus permitindo, vai ser o próximo vídeo. Então fique atento aí. Se você não é inscrito, se inscreva, ative a notificação para você acompanhar o nosso trabalho aqui, se claro você desejar. Né? E até mesmo um homem vivendo com sua madrasta. E ele disse a este homem em Cristo: entregai ao diabo para as suas destruições da carne, para que a alma seja salva. Veja, é isso, entregá-lo. Por esta causa há muitos fracos e doentes entre vós. Lembra lá em 1 Coríntios 11, verso 23, lá um pouco antes, quando ele está falando com eles, né, orientando sobre a Santa Ceia, né? Há muitos fracos e doentes entre vós, e muitos que dormem, que morreram prematuramente por causa do pecado. Lembra dele falando ali? A questão do fermento faz que toda a massa... Olha, não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho. E o fermento aqui na Bíblia, ele tipifica o pecado. Tirasse Deus você do caminho é bom sinal de que era cristão, se você fosse tirado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se a pessoa é um filho de Deus, e a pessoa entra nessa situação de pecado, Deus tira a pessoa prematuramente. Deus tira essa pessoa, para que ela perde a carne, mas Deus salva a alma dela. Então, quando acontece isso, se um eleito está aí na rebeldia, muito provavelmente ele vai ser tirado para que salve a alma dele. Ou então vai batendo cabeça aí, vai apanhando até acordar e voltar para o caminho que ele tem que trilhar. Agora, se não é um eleito, aí Deus deixa ele seguir o caminho dele. Então é preocupante pessoas que se desviam dessa mensagem, desse único caminho que existe, né, que é Jesus, e eles seguem uma vida tranquila, sem, vamos dizer assim, sem nenhum arrependimento, sem nada, sem a consciência estar ali martelando, vai, aí é preocupante.
A próxima aqui, então, temos que voltar aqui. Irmãos levando irmãos ao tribunal. Isso também aconteceu na igreja de Corinto. Então vamos lá. E hoje também isso acontece, viu, irmãos? Isso também acontece. Irmãos levando os outros no tribunal. Às vezes coisas que poderiam ser resolvidas no diálogo, coisas... É claro que, por isso eu estou repetindo aqui, são carnais. Porque para começar, muitas coisas que chegam a virar um problema, vamos colocar aqui, dívidas. Pessoas que compram coisas de outros e não pagam. Isso aqui estou falando em irmãos, né? Aí não paga. Aí o irmão depende daquilo ali. O irmão vende aquilo ali, tira o sustento dele daquilo que ele vende, aí o outro irmão não paga. Ou trabalham juntos ali, né? No negócio ali que o irmão tem. A maioria das igrejas, irmão trabalhar junto com o irmão dá problema. Ou abrir sociedade entre os irmãos. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, já ouvi pastor falando. Não abra sociedade com o irmão e tal, porque é de tanta gente que já foi lá no escritório trazer esses tipos de problemas. Mas por quê? Não era para dar certo? Se são irmãos, se são cristãos, mas é porque não são irmãos. Ou um dos dois não são. É carnal. Porque se fosse uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa espiritual, ela vai se pautar pelos valores bíblicos de honestidade, de transparência. Se ela aconteceu um imprevisto na vida dela que não deu para pagar aquela parcela ou fazer aquele cumprir com aquele combinado, essa pessoa vai procurar outra, vai conversar, irmão, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu vou te pagar. Mas pessoas que enrolam, que passam o outro para trás, ou que vende o carro para o irmão, um carro estragado, alguma coisa assim do tipo, algum problema ali que está camuflado e não é transparente com o irmão, não é honesto. Ou o irmão que compra esse carro, o outro está vendendo porque está no aperto. Aconteceu alguma situação e ele agora precisa abrir mão desse carro ou dessa casa, enfim. E aí esse irmão vai compra com preço bem abaixo, aproveitando a situação. Então veja que são coisas que a pessoa demonstra que ela não tem o Espírito Santo. Que ela não é um cristão. Ela está agindo conforme os padrões mundanos. Porque o cristão, ele é cristão nos negócios, ele é cristão no trabalho, ele é cristão em tudo que ele vai fazer. Ele vai agir como cristão. Ele vai agir com honestidade. E você age com honestidade é quando ninguém está vendo. Você ali na empresa, você em qualquer lugar que seja, agir com honestidade quando tem alguém ali para te cobrar, quando tem alguém ali vendo, isso aí não é honestidade. Isso aí o mais ímpio do mundo vai agir assim. Com a câmera filmando, enfim. Agora é quando ninguém está vendo. Ou é quando tem uma oportunidade de você levar vantagem. Então, esse tipo de coisa lá aconteceu. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo? Mas como é que ele ia pregar essas coisas para esse povo, né? Ele citou aqui, olha, desconheceis que os santos julgarão o mundo? Mas provavelmente desconhecia, porque Paulo não tinha jeito de entrar em coisas profundas com eles, em ensinamentos mais profundos. Como ele ia trazer coisas do reino para os maduros na fé, para aqueles que alcançaram um crescimento, uma responsabilidade. Porque os santos julgarão o mundo, mas os santos que julgarão o mundo são esses santos que alcançaram uma maturidade. Chegaram a essa fase adulta em que podem assumir essas responsabilidades, em que sabem julgar. Mas olha o que ele diz aqui. Se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Aí nós vemos tantas intriguinhas assim, às vezes, entre as pessoas, conflitos, coisas assim, que as pessoas poderiam resolver facilmente, mas porque são carnais, aquilo vira um monstro, vira um bicho de 7 cabeças. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos?
quanto mais as demandas triviais desta vida. Será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? E aí as pessoas menos respeitáveis da igreja é que se constituía como juízes ainda, para julgar a causa. É para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar uma contenda entre irmãos? O que não faltava lá era contenda contra irmãos, né? E hoje em dia é contenda entre os pastores, contenda entre os membros. Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos? Nós vemos isso hoje. Pastores acionam seus advogados para se defender, para alcançar isso ou aquilo. E os membros, quer dizer, é o que Paulo está falando aqui, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Aqui no verso 6. Veja que paradoxo, que contraste. Essas pessoas, hoje, essas pessoas que têm o conhecimento que têm, falando de santos que julgarão o mundo, aí na hora de julgar as pequenas causas eles vão lá e acionam os incrédulos. Aí eles vão no tribunal do mundo para julgar, para serem julgados. Mas na pregação deles, eles julgarão o mundo. Na pregação deles eles vão voltar aqui, glorificados, para batalhar no Armagedon, mas do lado de cá não estão conseguindo resolver as coisas mais triviais dessa vida. Irmão, irmã, meu amigo, você é religioso, você acha que é coerente isso? A gente não conseguir resolver as coisas mais triviais de relacionamentos entre pessoas, porque se ajunta pessoas, vai ter problemas, vai ter atritos, conflitos, relacionamentos interpessoais, vão gerar esse tipo de coisa. Aí temos conhecimento de que a noiva vai fazer isso, a noiva vai fazer aquilo, a igreja de Deus, não sei o quê. Mas não conseguimos resolver essas coisas mais pequenas, que naturalmente ocorrem. Claro, muitas vezes devido às vaidades humanas, às brigas de egos, de arrogâncias e orgulhos entre lideranças, entre as pessoas. Mas aqui coisas entre irmãos. Trouxe aqui alguns problemas entre irmãos que trabalham junto, que abrem sociedade, que vendem, compram coisas uns dos outros. Mas tudo por falta de serem cristãos. Quer dizer, as pessoas vêm para a igreja, como os Corinto, cheios de padrões humanos, cheios da bagagem do mundo. E enquanto não se tira isso, enquanto não se esvazia disso e se enche de Deus, irmãos, vai ter mais do mesmo. Por isso é escândalo para as pessoas. Por isso muitas pessoas, como Paulo disse aqui mesmo, gera escárnio. Aí as pessoas não querem ir para a igreja. Aí as pessoas não querem. Agora isso deu uma diminuída, mas um tempo atrás, as agências, né, de carro, né, as lojas que vendem carro, aí, as concessionárias, era difícil vender carro para um pastor, porque não pagavam. Agora você imagina uma coisa dessa? Um pastor dando um tombo. Alguém que, conforme a Bíblia, conforme Pedro, que foi um pastor de Jerusalém, dizendo, nós, anciãos, devemos ser o exemplo. Aí, infelizmente, por ter tanta nota falsa, pessoas duvidam de que exista a verdadeira. Quantas pessoas eu já vi que escandalizaram na igreja com essas coisas erradas? Irmãos, por exemplo, irmãos pedreiro, vai fazer um serviço na casa de uma pessoa que é, às vezes, esposo de uma irmã ali que é cristã, ou vice-versa. Ou que a família toda ali seja cristã e vai esses irmãos fazer serviço na casa dessas pessoas. E vai.
não faz o serviço direito. Aí faz toda aquela enrolação que normalmente os pedreiros fazem. Ah, mas todo pedreiro é assim. Ah, mas um cristão? Quer dizer, seguindo os mesmos padrões. Isso poderia aí citar qualquer outra profissão. Como eu disse, o cristão, ele é cristão fazendo qualquer coisa, ele é cristão em qualquer lugar, ele vai ser cristão em tudo que ele vai fazer. Ou então não é. Eu falei aqui de crentes fake, né? Depois você pode voltar aqui no canal. Irmão fraudando um ao outro, né? Como eu disse, dando tombo. Todas essas injustiças, olha aqui, só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Então, se você conhece aí gente que diz que é cristão, com processo judicial um contra o outro e tal, essa coisa toda, saiba que Paulo disse que esses já estão derrotados. Em vez disso, por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com prejuízo? Mas você acha que esses homens aceitam levar prejuízo? Você acha? É claro que não. Claro que não. Muito pelo contrário. Ávidos pelo lucro. Gananciosos. Quanto mais tem, mais eles querem. Mas saiba que já estão derrotados. Você pode observar. Tem uns que já até sentou. Você consegue observar na própria leitura corporal da pessoa, já está derrotada. De muitas pessoas. Na própria leitura corporal. Mas vão insistir ainda. Felizmente, as pessoas insistem no erro, né? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Veja, e vai lá para o tribunal querer justiça. Sendo que está cometendo injustiça uns com os outros. Por isso que o nosso país é a bagunça que é, irmãos. Começa dentro da igreja. Infelizmente, eu estou aqui como alguém que frequenta a igreja, que é defensor de frequentar a igreja, de congregar. Mas, infelizmente, é uma realidade. Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes e tudo isso contra seus próprios irmãos. Aí adianta. Não adianta falar mal de governo, disso e daquilo. Adianta. Se essa corrupção dentro da igreja, passando o outro para trás, levando o outro na justiça e isso e aquilo. E tantas coisas aqui que eu poderia dizer. Mas vamos agora para o próximo. Aqui o próximo tópico. Deixa eu voltar nele lá. Carnes sacrificadas aos ídolos. Essa rua pela qual eu estou andando aqui é chamada de Lihayon, ou Lihaya. Essa rua, na época de Paulo, não tinha esse pavimento aqui que vocês estão vendo, não. Essas pedras que estão abaixo dos meus pés, essa parte pavimentada aqui, foi feita por ordem de Vespasiano, que foi imperador de Roma, quando Paulo já havia sido decapitado, na época de Nero. Na época de Paulo, aqui ainda era de chão batido. Mas embora o pavimento seja posterior à época de Paulo, a rua já existia na época dele. O que funcionava aqui nesse lugar? Você pode ver que de um lado e de outro eu tenho restos do que foi um grande mercado da cidade. Desse lado aqui é possível ver ainda algumas lojas. Estão vendo ruínas de algumas lojas. E o que se vendia aqui? Nós temos informações históricas muito interessantes com relação a esse mercado onde eu estou aqui e aquele templo de Apolo que eu mostrei para vocês lá atrás. Quando eu estava andando aqui, eu encontrei uma cerâmica. Cerâmica antiga, essa cerâmica é do período romano. Vocês estão vendo? Ela tem algumas linhas aqui que ajudam a gente a identificar a época que ela seria. E essa cerâmica provavelmente era parte de uma jarra para vinho, que talvez foi comercializada aqui nesse lugar. Quem será que tomou o vinho que estava aqui dentro? Ou consumiu o que estava aqui? Eu não sei. Mas alguém que teve o privilégio de ser uma testemunha particular do que aconteceu aqui. E o que aconteceu na época de Paulo aqui? Bom,
Você se lembra que eu havia mencionado que eles faziam aqui várias comemorações dos Jogos Olímpicos. E nas comemorações dos Jogos Olímpicos, sacrificava-se ao deus Apolo e às outras divindades também, muitos animais. Que animais eram esses? Preferencialmente cordeiros. Muitos cordeiros eram sacrificados. E evidentemente que a carne do cordeiro que era sacrificada, uma parte ia para a divindade, outra parte poderia ser para o sacerdote. Só que sobrava muita carne. E para não desperdiçar essa carne e conseguir dinheiro para a manutenção do templo de Apolo, o que se fazia? Vendia-se a carne que sobrava do sacrifício aqui. Eles colocavam aqueles animais que já tinham sido mortos em lugares de sal para preservar a carne. Outros animais vivos que ainda não tinham sido sacrificados traziam para cá. Enfim, o povo podia comprar e consumir aqui a carne que fora sacrificada ao deus Apolo lá em cima. Isso gerava um dilema ético para os judeus que moravam na cidade. Será que nós podemos comer da carne que vende aqui no açougue, aqui no mercado? E se a faca que partiu essa carne aqui foi usada para partir uma carne que nós consumimos e que foi sacrificada ao Deus? E aí? E os cristãos poderiam comer uma carne que fora sacrificada aos ídolos? Havia pessoas que pensavam que não havia problema nenhum em consumir aquela carne. Outros pensavam que não, que você não podia comer a carne sacrificada aos ídolos. Vou chegar mais para cá na sombra. E qual seria a posição de Paulo? Esse eu tive dando uma pincelada no vídeo anterior, então vou falar aqui só mais um pouco, trazendo aqui mais esclarecimentos de Paulo a isso. Então veja que são realmente vários problemas nessa igreja, e isso numa igreja só. Só que eu vejo que nessa igreja de Coríntios ela reflete todos os problemas das igrejas em geral. Claro que algumas igrejas você tem mais problemas, outras menos, depende da quantidade de pessoas que tem ali naquele grupo. Mas assim, se tem uma igreja dessas cartas que Paulo escreve, que nós encontramos assim todos os problemas assim praticamente, é na igreja de Corinto. Realmente ali foi esse exemplo negativo, né? Aqui então, aqui nós vamos ler 1 Coríntios 8. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, aí vem mais essa situação que eu já até tive comentando, né? Reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. É que sempre eles se orgulhavam do conhecimento que tinham. Mas é que adiantava ter o conhecimento e na hora de aplicar, a gente vê esses problemas todos aí acontecendo. Coisas que, incesto, algo que está escrito lá no Velho Testamento, algo que já se tinha escrito, porque, claro, as cartas de Paulo estavam sendo escritas ainda, eles recebiam aquelas cartas, até que todo mundo lesse, ok, quanto a isso aí, ok. Mas as leis já tinha tudo escrito, já era, eles conheciam, como eles aqui intitulavam, como eles diziam conhecer. Veja que em vários momentos Paulo chama a atenção deles sobre isso. Vocês se orgulham do conhecimento de vocês, mas e a aplicação? E o colocar em prática? Muitas vezes nós se orgulhamos de conhecer aquilo, mas e o colocar em prática? Nós precisamos colocar em prática. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Então, produzir orgulho neles. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Fica aí de lição para nós. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Então aqui é interessante que Paulo de cara, ele já desfaz essa importância para o ídolo. Já tira aí essa importância dada ao ídolo, a isso e aquilo. Não, só existe um Deus. Então, indiferente se a carne está sendo sacrificada para ídolo aí, pouco me importa o ídolo. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Então veja, se esse conhecimento que eles tinham ali tivesse transformado em sabedoria, não precisaria desse auê todo em relação a carnes sacrificadas a ídolos. Claro, né, que vai chegando pessoas novas convertidas, é sempre necessário estar ali ensinando, repassando novamente. Mas esses que estavam ali julgando conhecer, nem precisava de ter todo
barulho. Por quê? Olha o que Paulo está dizendo. Eles não dariam tanta ênfase ao ídolo, daria ênfase a Deus, e quisesse comer a carne, comia, não quisesse, não comia, e pronto. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, porque aí na consciência dele está lá a questão dos deuses e tal. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Não quer dizer, a pessoa tinha liberdade para comer e não comer, mas Paulo chama a atenção para ter um cuidado com o exercício dessa liberdade. Que até o momento que essa liberdade escandalizar alguém, prejudicar o meu irmão, então ali acaba essa liberdade minha. Então eu tenho a consciência, eu tenho o entendimento que aquilo não me prejudica, mas o outro irmão não tem. Então eu não como, para não escandalizá-lo. Então, nesse texto aqui de 1 Coríntios 8, dá uma explicação perfeita em relação a isso. Porquanto se alguém tem a consciência fragilizada vir a ti, né, se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tem esse conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Por isso que Paulo chamou a atenção aqui, ó, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Porque essa que é a sabedoria que a pessoa necessita. Porque esse amor a Deus vai fazer com que ela exercite este amor, esta compreensão, esta solidariedade pela outra pessoa. Vai fazer com que ela abra mão da sua liberdade pela outra pessoa. Esse amor a Deus. Do contrário, a pessoa não vai fazer isso. Por isso, esse amor a Deus é tão importante. E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. E aí, o que adiantou esse conhecimento todo? Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Veja como é sério que é a coisa. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Então, o tempo todo, ele orientando eles, olha, se isso aí vai atrapalhar o seu irmão, vai fazer com que ele peque, então não faça. Não seja a causa, não seja a causa do escândalo, do tropeço para ele. Muito pelo contrário, seja pedra de degrau para ele. Então, realmente, é muito interessante isso. E trazendo aqui mais uma escritura, né? Paulo trazendo aqui mais luz para eles sobre isso. No capítulo 10 agora. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes, ou nem todas nos convêm. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Comei de tudo que se vende no mercado sem questionar por causa da consciência. E aí nós lemos este capítulo no vídeo anterior, né? Você pode seguir lendo, mas veja que apesar de todos esses problemas, nós vamos aprendendo muitas lições no que Paulo vem nos trazendo aqui nestas cartas, né? Nós podemos extrair muita lição dos erros, né? Nós podemos aprender com os erros, com os problemas que tiveram ali nesta igreja. Agora, embriaguez na Santa Ceia. Outro fato também que ocorreu e que a coisa, até na hora da Santa Ceia, Paulo não tinha sossego, né? Mas veja bem, isso aqui pelo menos eu nunca vi, né? Onde eu congreguei, eu nunca vi isso acontecer, mas já ouvi relatos de pessoas que já foram estimuladas ali pelo vinho. Mas é complicado, né, irmãos? Mas vamos trazer aqui a orientação aqui de Paulo. 1 Coríntios 11, né? Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha a sabedoria de Paulo aí. Ele se faz necessário essas divergências, e hoje também é necessário acontecer todas essas divisões, essas coisas todas, esses escândalos, para que os aprovados se tornem conhecidos. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor.
Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Quer dizer, chegava lá os que chegavam primeiro, já tomava o vinho todo, já comia tudo, e os que chegavam depois não tinha mais nada. E outra coisa, né? Na ceia não é para fazer uma bebedeira e comedeira dessa, né? É algo ali... será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunides para comer a ceia, aguardais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que, quando vos reunides, isso não seja para a vossa própria condenação. Então, a questão da ceia ali também foi um problema, para organizar esse povo, para colocar esse povo em ordem, para tirar, porque lá... Por isso eu sempre lembro vocês aqui do contexto da idolatria, das características, dos costumes que era. Quando eles reuniam lá para oferecer os ídolos lá, era uma comelança, porque matava um monte de animal ali e tal, oferecia para o ídolo, eles comia, era aquela ceia, aquela comelança. E na ceia do Senhor não é assim. Por exemplo, hoje, a gente, ali o pastor, ele está ali com pão, vinho, né, ora por aquilo, e amassa aquele pão, né? Porque ali tudo é simbolizando, né? O pão simbolizando o corpo de Cristo, o vinho, o sangue. A gente toma ali uma pequena dose, né? São cálicezinhos de vinho, o pão é amassado ali, partido, e a gente come um pedaço. Aí imagina, né? Aquelas pessoas vieram para a igreja, quando foram tomar a ceia, achou que ia ser igual a ceia lá que estava acostumado, que é fazer um churrascão, quem sabe, ia comer o pão todo. Então, não era assim. Então, realmente, foi um processo de aprendizado para eles, de mudança de comportamento, de mentalidade. Só mesmo um homem de Deus como Paulo para poder lidar com um povo desse. Porque imagine, irmãos, é muito problema, é muita dificuldade, é uma situação bem complicada. Mas, graças a Deus, né, pelo apóstolo Paulo, e em tantos problemas, ele pôde seguir em frente, cumprir ali o seu papel, a sua missão, e nos trazer aqui um grande aprendizado. Porque acabou que, até hoje, todas as vezes que nós vamos participar da ceia, é lido, né, essa escritura aqui de 1 Coríntios 11, e esse costume de aguardar, né, uns aos outros, né, é feito. Então, acaba que com esses erros nós tiramos boas coisas disso. Agora, a respeito dos dons espirituais, que é o último tópico que eu coloquei lá, né, vou voltar aqui para vocês verem, que é a falta de entendimento sobre os dons espirituais. E não é de se surpreender, né, porque se até aqui eles estavam agindo com falta de entendimento em tudo, não seria diferente dos dons. Então, quando você encontra, né, nessa carta aos Coríntios, aqui em Coríntios 12, Paulo trazendo essa explicação, falando sobre os dons, é devido a essa falta de entendimento que eles tinham. Eles tinham os dons, mas operava ali de uma forma totalmente errada, né, na maioria das vezes. Por quê? Levando para a igreja os mesmos conceitos e práticas que eles tinham lá no mundo. Então Paulo teve que vir colocar isso também em ordem. 1 Coríntios 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento ou que não sejais ignorantes. Sabeis que quando erais pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Porquanto eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então aqui, eu vou ler um pouco aqui, ele explicando, e hoje também, nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons. Nós precisamos saber da existência dos dons e também precisamos saber como operar esses dons. Porque não adianta a igreja ter os dons, mas não saber como operar, ou operar esses dons de forma desordenada, de forma errada. Que seria como você ter uma ferramenta, mas não saber como usá-la. Então existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aqui já traz realmente um grande entendimento. É como um corpo. Paulo cita isso aqui também, explicando essa questão dos dons. Um dedo da mesma mão vai ser diferente do outro. Por quê? Cada um tem uma função, cada um tem uma especificidade. E isso, Deus os moldou com características diferentes para que eles juntos pudessem, então, formar essa mão,
formar esse pé, enfim. E assim no corpo de Cristo também, cada um formar de uma maneira para que todos juntos seja esse corpo de Cristo. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Todos os órgãos, membros do nosso corpo, sistemas que existem no nosso corpo, todos agem para que seja de benefício para todos. E assim na igreja, os dons é para benefício do povo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, ortogada a fé, a outro, dom de cura, a outro, poder de operar milagres, outro, profecia, outro, discernimento de espíritos, outra, variedade de línguas e outra, interpretação. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. E ele as distribuiu, ou as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, Deus pode te dar um dom, pode me dar outro, pode dar outro para outra pessoa. Ele vai distribuindo conforme ele deseja, porque ele sabe as necessidades deste corpo, ele sabe o que esse corpo precisa alcançar, se beneficiar, então ele vai distribuindo esses dons da maneira que ele deseja. E isso, para um povo que vivia naquela divisão, naquele conflito, naquela briga, aquela carnalidade toda, imagina, se alguém tinha um dom e destacava com aquilo, o outro já tinha inveja, isso e aquele queria ser como aquele. Isso acontece, irmão, nas igrejas. Aí o outro quer tentar personificar aquilo, quer tentar ser o outro e vira aquela confusão. No final, o que acontece? O povo é prejudicado. O povo deixa de ser beneficiado, por quê? Aí entra as lideranças. Um homem não vai ter todos os dons com ele. Aí o que esse homem deveria fazer? Se ele é um pastor ali, identificar os dons que tem na igreja e usar aqueles dons. Mas aí se ele observa que na igreja dele não tem, por exemplo, um dom para ensinar algo ali da palavra, que ele está observando que outra pessoa em outro lugar tenha. Por que não usar aquela pessoa? Ou se aquela pessoa está ali através da internet hoje, às vezes nem precisa daquela pessoa ir lá pessoalmente, através da internet já encaminha o link, ó, irmãos, assista isso aqui e tal, não consigo explicar isso. Não consigo explicar isso, mas tem esse irmão que explica isso aqui muito bem. Usar os dons que Deus envia para benefício do seu povo. Mas há muito orgulho, muita jactância, muito ego. Se os dons da própria igreja, normalmente esses homens, eles não usam, não permite aquilo florescer dentro da igreja, prosperar, imagina alguma outra coisa fora da igreja, né? Então, infelizmente, isso só prejudica o povo. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Quer dizer, Deus distribui esses dons e esses homens que impedem desses dons serem usados, eles vão responder por isso. Deus vai cobrar. É só você voltar lá na parábola dos talentos. O Senhor veio e cobrou cada talento daquele que ele tinha entregado para aqueles homens. Não se esqueça disso. Aquele que enterrou o talento lembra do que aconteceu, né? Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, eu sou responsável pelo talento que Deus me deu, você é responsável pelo talento que Deus te deu, ele vai cobrar de você o que você fez com esse talento. Então, aqui, eu vou encerrando agora este capítulo 13, depois de Paulo trazer para eles ali essa instrução, né? Eu li ali um pouco resumido a respeito dos dons, porque eles usando da forma que eles estavam usando ali, aí chega nesse capítulo 13, que eu vou inserindo aqui elementos aqui no vídeo, provavelmente, alguma explicação aqui de arqueologia, de historiador ali, para somar aqui no conteúdo. Mas essa escritura que é bem conhecida de todos nós, Paulo chama a atenção aqui, olha, agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Quer dizer, os dons é maravilhoso e tal, mas agora ele se aprofunda em algo muito mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo, corpo para ser queimado. Imagina,
A pessoa dá o seu corpo para ser queimado. Todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante. Aí você vai lembrando de tudo que eu já comentei ali a respeito do que se acontece hoje nas igrejas, um dando calote no outro, isso e aquilo, sendo desonesto. Aí vai vendo ali o que é uma pessoa que tem o amor. Paulo dizendo o que é o amor. Que aí essas mesmas pessoas podem ter dons, podem ter tudo, mas aí Paulo está mostrando, mas se não tiver o amor, dá o dízimo, dá a oferta, ajuda os necessitados, mas se não tiver o amor, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que é claro, essa igreja de Corinto se vangloriando porque tinha tantos dons. Aí Paulo está mostrando. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando no entanto chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Aí eu quero pular aqui para o 13. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor, o maior deles, é o amor. Agora, uma citação aqui falando a respeito disso. Todas estas sensações que aqueles coríntios possuíam, nenhuma delas era evidência de que eles estavam salvos. Nenhuma delas era evidência de que eram salvos. Então, hoje também não é evidência de ser salvo, porque tem sensação, porque tem o dom disso ou daquilo. Não é se você pode gritar, se você pode profetizar, se você pode curar um enfermo, se você pode falar em línguas, interpretar, sabedoria, conhecimento, nenhum desses significaria que você está salvo. Você poderia ter cada um deles. Aí ele cita 1 Coríntios 13. Veja, todos aqueles dons, todas aquelas boas coisas, todas estas coisas podem ser carnalmente personificadas. E a prova disso é Paulo falar isso aos Coríntios, igreja essa que, como nós estamos vendo, era carnal. Então está aqui a prova de que pessoas carnais que vêm para a igreja, seguindo o mesmo padrão do mundo, elas podem ter esses dons. Por isso você vê o mundo denominacional ter os dons, ter as coisas que eles têm, porque isso aí pessoas carnais podem ter. Mas não tem um amor. Por quê? O que é esse amor? Aí ele diz aqui, é Deus. Como Deus chega até você? Através do nascimento. Então essas pessoas podem ter tudo isso que Deus dá, mas não ter Deus. Compreende isso? Então essa é a mensagem final aqui para nós. De tudo que abordamos aqui, desses problemas de Coríntios, com tantos problemas, apesar de uma igreja com tantos dons, apesar de uma igreja com tanto conhecimento, pelo menos eles achavam que tinha, não tinha Deus, não tinha nascido de novo, portanto não tinha esse amor, que é Deus. Porque esse amor que ele está falando ali, não é amor fraternal, não é esse amor, esse afeto nosso humano, é Deus, o próprio Deus na pessoa. Então, lembre-se disso, lembre-se disso. Eu, você, podemos ter o que for, mas se não tiver Deus, não adianta. Então aqui, olha, já pulando aqui para esse parágrafo 77, ainda nessa mesma mensagem aqui, depois de todas essas experiências, depois de todos os nossos grandes cultos de cura que temos visto, depois de todos os grandes milagres que temos visto ser realizados, depois de todas as grandes curas que tivemos, os gritos e louvores a Deus, bebendo daquela rocha todos os bons sermões que desfrutamos e não obstante sermos destruídos. Está acabado. Aí ele cita aqui, lá em Mateus 7, o que é isso? A pessoa provar de tantas coisas de Deus. Aqui, por exemplo, no contexto, ele está citando lá Moisés e Israel, né, naquela jornada no deserto rumo à terra prometida, beberam água da rocha, viram milagre, viram tanta coisa acontecendo e, no entanto, morreram em sua incredulidade e não atravessaram, não tomaram posse da terra prometida. Né? Quando os espias vieram com as evidências ali, eles não quiseram. Hoje também não é diferente. Você pode passar o tempo que for na igreja, provando de tantas bênçãos de Deus na sua vida. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando, Deus me abençoou, Deus me deu isso. Pessoas que estão lá, vivendo uma vida de qualquer jeito no mundo, fazendo o que
quer, né? Vivendo a vida que quer no mundo. Ah, mas Deus me abençoa, eu tenho minha fé em Deus. Sim, Deus te abençoa mesmo. Ele abençoa. Só que é o que a Escritura também diz. A chuva cai sobre justos e injustos. A mesma chuva que cai sobre um trigo, uma lavoura de trigo, é a chuva que cai sobre uma de joio. Então, a questão é, você pode ser abençoado tanto que for por Deus, mas sem ter Deus. E o mais importante é você ter Deus, porque é isso que vai salvar a sua alma. Então fica aqui essa mensagem para você, e isso acontece também dentro do mundo eclesiástico, do mundo religioso, tanto da mensagem como de qualquer que seja. As pessoas são abençoadas, as pessoas têm a mensagem, têm a palavra, prega, isso e aquilo, a igreja cresce, a igreja se moderniza, reforma, fica mais bonita, mas cuidado para que sejam apenas bênçãos, mas sem Deus. Sejam apenas dons, seja apenas uma embalagem, mas sem esse conteúdo, sem esse amor, como Paulo disse para os coríntios. E eles conheciam muito bem essas expressões que Paulo usa aqui, ó. Serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine, sem efeito. Então, fica essas palavras, que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima, se Deus quiser. Deixe o seu comentário aqui, que é de muita ajuda, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você achar que vai ser interessante, que vão querer assistir esse tipo de conteúdo, e fique aí atento para os próximos vídeos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.